Olá, muito boa noite para você. Hoje é quinta-feira, dia 17 de maio. O Link Espírito Santo está começando e você vai ver agora o que vai ser destaque no nosso programa de hoje. Despachante e funcionário de empresa de placas são presos por fraude em documentos e receptação de veículos. Testemunhas de defesa dos policiais acusados pelo Ministério Público de liderar a greve da PM prestam depoimento. Médico que teve ataque de fúria em unidade de saúde fala com exclusividade à equipe da Record News. E no estúdio, uma entrevista sobre o Dia Internacional da Homofobia. O Brasil é o país com maior número de casos de agressões e assassinatos de gays. Agora, no Link Espírito Santo. Muito obrigada pela sua companhia nesta quinta-feira. Foi desarticulada hoje parte de uma quadrilha que adulterava veículos roubados para revender no mercado. E um detalhe chamou a atenção da polícia. Os criminosos tinham dezenas de documentos originais do Detran em branco. Diversas placas de carros e lacres irregulares. Esses foram alguns materiais apreendidos pela Polícia Civil durante a ação da Operação Capsaicina, que desarticulou uma quadrilha após o roubo de um carro na capital. A Polícia Civil, por meio da Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos, ao identificar que existiam organizações criminosas voltadas para práticas de adulteração de veículos automotores, a fim de reinseri-lo novamente na frota do Estado, a gente passou a atuar no sentido de reprimir essa prática. De que forma? Nós deveríamos perseguir toda a cadeia que fomenta a atividade de furto e roubo no Estado. Depois de 4 meses de ação controlada pela polícia, o veículo roubado foi recuperado em Aracruz, na região norte do Espírito Santo. A partir dessas investigações, a polícia descobriu como funcionava o esquema dessa organização criminosa. A organização criminosa ela era acionada para viabilizar um roubo de um veículo que tinha a finalidade de ser adulterado. A organização ela se dividia em 3 núcleos: os dos despachantes, que forneciam dados e documentos falsos, o núcleo das fábricas de placas, que forneciam a placa clonada para essa atividade, e o núcleo do adulterador, que fazia propriamente as adulterações no veículo para que ele pudesse ser reinserido no mercado totalmente adulterado. Depois de passar por todas as fases do esquema, os veículos eram revendidos. Após o veículo ser totalmente adulterado, ele poderia ser vendido para um terceiro de boa-fé que adquiria crendo que se tratava de um veículo legal, mas também era vendido para pessoas que assumiam o risco em sabendo que se tratava de veículo clonado e pagavam por isso mais barato. Durante as investigações, a polícia monitorou 20 carros e recuperou 3. Dirceu Pimenta Júnior, despachante de 31 anos, e seu funcionário, Renan Barcelos, de 30, além de Gilson de Jesus, de 29 anos, funcionário de uma fábrica de placas, foram presos. Anderson Vitória dos Santos, apontado como autor de adulterações nos veículos, está foragido. Durante mandado de busca, a polícia encontrou documentos originais do Detran em um fundo falso de um escritório. Nós já identificamos que documentos são esses, nós já confirmamos que esses documentos de fato são nossos e agora a gente vai rastrear para identificar quem foi o agente público que deu causa a essa situação. É importante que se diga que o nosso sistema ele é todo rastreável. Quem fizer o mal feito deixou a sua digital. E é por isso que a gente está conseguindo rastrear e buscar, e nós estamos em parceria com a Polícia Civil fazendo essas investigações para apurar e ir até o fim aonde tiver que ir para identificar os responsáveis. A polícia não descarta que mais pessoas estejam envolvidas no esquema e avalia a operação da divisão. A delegacia, que agora em divisão vem trabalhando intensamente nessas recuperações, obviamente que nós vamos buscar agora melhoras, nós vamos buscar agora um aumento nessa recuperação e, a princípio, nós queremos buscar uma diminuição da ação. Queremos diminuir o número de roubos e o número de furtos, trabalhando justamente o pós-fato, trabalhando aquelas pessoas que estão legalizando esses carros roubados. Se não tiver quem entregar, consequentemente, nós vamos inibir o roubo e o furto de veículos. As audiências do processo da greve da Polícia Militar entraram hoje no 3º dia. Foram ouvidas nesta quinta-feira as testemunhas do processo contra 10 policiais acusados pelo Ministério Público de crimes como formação de quadrilha. A audiência do processo do Núcleo dos Policiais Militares começou com atraso de cerca de 50 minutos.
Nesta quinta-feira foram ouvidas as testemunhas de defesa dos policiais. O tenente-coronel Foreste, demitido no início do ano da Polícia Militar por envolvimento na organização da greve, que também é réu no processo, não compareceu à audiência. O advogado também não esteve presente e uma profissional designada pelo Estado representou o réu. Logo no início, a defesa tentou suspender a audiência. Eles afirmaram que os policiais militares deveriam ser julgados pela Justiça Militar e não pela Justiça Comum. O Ministério Público não concordou. Os promotores alegaram que civis ajudaram policiais militares na organização do movimento de paralisação. Pela denúncia do Ministério Público, 10 policiais são acusados de incitação ao crime e organização criminosa. Eles seriam os líderes do movimento juntamente com 14 mulheres de PMs, que também tiveram um papel decisivo na greve, que durou 21 dias. As testemunhas de defesa e acusação no processo dos familiares já foram ouvidas. Entre elas, o ex-secretário de Direitos Humanos, Júlio Pompeu, que participou das negociações na época e fez duras críticas à paralisação. Era um pouco o espírito do farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso não é problema meu. O meu problema é conseguir aumento para mim, né? Mas assim, cá para nós, é uma espécie de espírito egoísta, mas que a gente vê em N momentos da nação, em N instâncias, de gente que coloca o próprio umbigo, o interesse pessoal, acima do interesse público. Esse espírito chegou às raias da loucura nesse movimento. As mulheres dos PMs devem ser ouvidas no dia 29 de junho. As audiências continuam amanhã. Agora nós vamos à nossa redação com o Rodrigo Schroeder, que tem mais notícias desta quinta-feira para a gente. Boa noite para você, Rodrigo. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Um carro foi encontrado abandonado em uma estrada próxima a Nova Rosa da Penha, encaminhado ao DPJ de Cariacica. A dona do veículo foi localizada e disse que o automóvel era usado pelo filho dela, que trabalhava como Uber. O rapaz está desaparecido há dias. E ao abrir o porta-malas foi encontrado um corpo carbonizado. O corpo foi encaminhado para o DML para exames de DNA. O resultado deve sair em até 30 dias. E 4 dos 11 envolvidos na morte do soldado Ítalo Bruno Pereira Rocha foram a júri popular na manhã desta quinta-feira, no Fórum de Serra Sede. O policial militar foi executado a tiros e pedradas em agosto de 2015, em Jardim Carapina, também na Serra. O Everton Silva Rodrigues, Alessandro Guimarães de Oliveira e os gêmeos Fábio e Fabrício Barbosa da Cruz estão sendo julgados por 7 populares. A expectativa é de que o júri se estenda até o início da madrugada desta sexta-feira. Ainda segundo informações da polícia, no mês de junho, outros suspeitos também passarão por júri popular. E também no Fórum de Serra Sede começaram hoje as audiências de instrução e o julgamento da morte da advogada Gabriela Silva de Jesus. Gabriela foi encontrada morta em uma rua do bairro Colina de Laranjeiras, na Serra. A suspeita inicial era de atropelamento, mas as investigações mostraram que a advogada tinha marcas de estrangulamento e havia sido morta por asfixia. A polícia então chegou ao ex-noivo de Gabriela, Rogério Costa de Almeida, que confessou o crime e disse ter contado com a ajuda do amigo Alexandre Santos de Souza. Se condenados por feminicídio, eles podem pegar até 30 anos de prisão. Mudando de assunto, foram divulgados hoje os números do desemprego aqui no Espírito Santo. Segundo o IBGE, no primeiro trimestre de 2018, 264 mil capixabas estavam sem trabalho. O número é 10,3% menor que no mesmo período do ano passado. A taxa de desocupação ficou em 12,5%. Já o número de pessoas com emprego fixo chegou a 1.800.000. Com relação ao mesmo período de 2017, foi registrado um aumento de 5,9%. E amanhã vai ter um mutirão de emissão de carteira de identidade. Se você mora na Serra e está precisando do documento, esta pode ser uma ótima oportunidade. A ação será realizada no Shopping Mestre Álvaro. O atendimento acontece das 9 da manhã às 4h30 da tarde. Serão distribuídas 1.000 senhas, sendo que 100 são preferenciais. Quem for emitir a primeira ou a segunda via da identidade
deve levar certidão de nascimento ou casamento, uma foto 3x4 e comprovante de residência. Lembrando que para a emissão da segunda via é necessário pagar uma taxa. E quem tem telefone da Vivo teve que ter paciência nesta quinta-feira. Pela manhã, os celulares exibiam a mensagem sem serviço. E assim ficou por um bom tempo, viu? Em nota, a Vivo disse que o problema foi provocado pelo rompimento da fibra ótica e que, além das dificuldades para fazer e receber chamadas, os clientes também estavam tendo problemas para acessar a internet. A empresa disse que enviou suas equipes técnicas ao local para normalizar a situação no menor prazo possível. E a partir deste fim de semana, o Emóis vai abrir também aos domingos, passando então a funcionar todos os dias, de 7 da manhã às 7 da noite. Com essa ampliação, o objetivo é atingir aquelas pessoas que não podem doar durante a semana e que trabalham inclusive aos sábados. Com essa mudança no atendimento, a expectativa é de aumentar a captação de sangue e ampliar a capacidade do Emóis em fornecer sangue à rede credenciada. É isso, Adriana, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Rodrigo. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta você acompanha uma entrevista exclusiva com o médico que teve um ataque de fúria na unidade de saúde de Cariacica. Agora são 6 horas e 12 minutos. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. Foi realizada hoje aqui no estado a Operação Luz da Infância de combate à pornografia infantil. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão. Entre os presos está um dentista. A cobertura completa desse caso você acompanha amanhã aqui no Link Espírito Santo. O médico que teve um ataque de fúria em uma unidade de saúde de Cariacica recebeu a equipe da Record News para uma entrevista exclusiva e contou emocionado ao repórter Rodrigo Schroeder os motivos que o levaram a perder a cabeça e provocar o quebra-quebra na unidade. Adriana, a gente veio até a casa do doutor Aurédio Couto para ele explicar para a gente o que aconteceu naquele dia e também para ele falar sobre a rotina dos médicos na rede pública. Boa noite, doutor Aurédio. Boa noite. Inicialmente,
Gostaria de agradecer a presença de vocês para que a gente possa ajudar a defender os interesses que a população de Cariacica precisa. Eu, quando lá chego, eu pergunto, meus pacientes estão na sala? Em que sala eu vou atender hoje? Os pacientes não sabem onde me procurar. Cada dia uma. E nesta última que estive por alguns meses, só para iniciar, não tinha água para lavar as mãos. Não tinha assento para a pessoa levar um acompanhante, tinha de ficar em pé. Se eu quisesse deitar a pessoa para examinar alguma coisa no seu abdômen, no seu tórax, não tinha o pedestal. Será que eu tinha de pegar no colo o paciente para levar? Não tenho atendente, nem auxiliar de enfermagem. Então, todas essas coisas motivaram que o senhor, naquele dia, se tivesse ali um ataque de fúria, né, e quebrou ali algumas gavetas, cadeiras, foi essas coisas? Eu acho que não foi só isso. Foi que eles ofereciam para mim, na mesma hora que eu pedia, a não ser o silêncio. Eu não sabia o que fazer. Muitas vezes eu necessitava de um aparelho para medir a sua temperatura. Talvez o paciente estivesse com a dengue. Quando eu peço também um aparelho para auscultar o seu pulmão, o coração do paciente, eu não tenho isso. Se eu precisar examinar sua garganta, eu peço, vai chupar um picolé, traz o pauzinho para mim ver sua amígdala. As pessoas ficam rindo. Mas é verdade. A lágrima vem. A esperança é grande. E o cariaciquense todo me ajuda. Como é que o senhor se sente diante de querer atender bem o cidadão e encontrar essas dificuldades? Eu não sei, a reação que tive é de pedir às pessoas daqui para frente para não deixar cadeiras na minha frente. A unidade precisa urgentemente de reparos, precisa urgentemente de medicamentos, acompanhar o desenvolvimento tecnológico dentro da medicina. E em conversa com a prefeitura, o que eles, depois desse episódio também, eles conversaram com o senhor? Não, eu venho tentado, e há muitos anos, vou dizer assim, há muitos anos, um contato com a Secretaria de Saúde. Quando lá estive da última vez, eu pedi à atendente que me levasse até a secretária para que eu pudesse fazer as reclamações da unidade. Ela voltou dizendo para mim que eu não poderia me atender naquele momento. Eu agradeci e pedi para ela, mostre para ela as necessidades da unidade de saúde e peça para ela fazer uma visita. Não precisa eu estar lá não, mas veja os outros colegas, veja a população, ouça o que elas necessitam. Isso é crime. A polícia vai me chamar porque eu quebrei 2 cadeiras. Estão dizendo que é fúria. Não sei explicar direito porque saiu de dentro de mim. Queria agradecer a sua entrevista para a gente. Adriana, eu volto com você no estúdio. Esse foi o desabafo do médico Aurédio Couto. Boa noite. Obrigada, Rodrigo. Boa noite. Bom, a Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica diz que o médico foi informado pessoalmente da suspensão temporária e foi aberto um processo administrativo disciplinar para apurar os fatos. A partir da conclusão desse processo, serão definidas as medidas cabíveis e se o médico voltará ao serviço. O município diz ainda que tomou a cautela necessária até a apuração dos fatos. Os atendimentos realizados por ele serão remanejados para outros profissionais. Bom, o que é notícia hoje no nosso Jornal Online Sim Notícias, você confere agora com a Emanuela Teixeira. Boa noite para você, Manu.
Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. O Instituto de Pesos e Medidas do Estado, o IPEM, realizou uma fiscalização hoje que resultou na interdição de 3 postos de combustíveis na Grande Vitória e em Linhares. De acordo com os técnicos, as bombas dos estabelecimentos foram lacradas por fornecerem um volume menor de combustíveis do que o registrado. A ação foi realizada em conjunto com a Agência Nacional do Petróleo e a Secretaria da Fazenda e também aconteceu em outros 50 postos em 9 municípios capixabas. E amanhã é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e por isso a Polícia Rodoviária Federal vai realizar uma ação de conscientização em vários pontos das rodovias federais que cortam o Espírito Santo. Os policiais vão fiscalizar postos de combustíveis, restaurantes e lanchonetes localizadas às margens das BRs 262, 101 e também na Ceasa. Segundo o levantamento do órgão, nos últimos 2 anos, 63 pontos de exploração de menores foram fechados no estado. E o Tribunal Regional Federal da 4ª Região rejeitou hoje o último recurso do ex-ministro da Casa Civil José Dirceu contra sua condenação a 30 anos de prisão. Ele é acusado de vários crimes, entre eles de corrupção e lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato. A decisão já foi comunicada ao juiz Sérgio Moro para que a pena seja executada. Dirceu está solto desde maio do ano passado por força de um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal. Mais detalhes você confere no nosso jornal online Sim Notícias. Adriana. Obrigada, Manu. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre homofobia. Hoje é o Dia Internacional de Combate à Homofobia. Agora são 6 horas e 22 minutos. Nós temos aí imagens da Avenida Reta da Penha com trânsito bastante intenso no sentido Serra. Agora vamos conferir aí como é que está o trânsito na Avenida Américo Buais, em frente ao Shopping Vitória, também muito trânsito no sentido Vila Velha. E agora vamos ao centro. Imagens aí da Avenida Jerônimo Monteiro, também bastante movimentada, trânsito bastante intenso ali em frente ao Palácio Anchieta. O Link Espírito Santo volta já. O Brasil registrou no ano passado 445 casos de assassinato de homossexuais, segundo o levantamento do Grupo Gay da Bahia. Somos o país onde mais se mata gays no mundo, uma realidade que precisa mudar. E hoje é o dia certo para discutir esse assunto. Dia Internacional contra a Homofobia.
Aqui no estúdio eu recebo o Fábio Veigas, ele é presidente do Conselho Estadual LGBT. Fábio, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao Link. Boa noite, obrigado pelo convite. A gente é que agradece a sua presença. Fábio, quais são os casos mais comuns de homofobia? Olha, o caso mais comum é a violência letal, né? O homicídio. Agora, existem vários fatores, né? Existe também a LGBTfobia psicológica, que também é um número muito grande, que a gente acaba não contabilizando, mas existe, né? Essa é o que interfere mais na vida do LGBT. Mas estamos falando de quê? Estamos falando da ofensa, estamos falando de xingamentos, estamos dizendo do quê? Todo tipo de preconceito, né? Ofensa, xingamento, falta de respeito, aquela tiradinha de sarro, né? Que às vezes a gente acha que é brincadeira, que é uma palhaçada, mas que ofende. Então, assim, são vários tipos. LGBTfobia. LGBTfobia, LGBTfobia. Porque a gente falava homofobia, né? Mas aí a gente engloba todas as letrinhas. Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais. Então, LGBTfobia, para facilitar e não ficar só homofobia, que a gente acaba incluindo só os gays, né? As lésbicas e acaba não envolvendo todas as letrinhas. E quem são as principais vítimas dessa LGBTfobia? Então, existe um perfil? Existe um perfil. Hoje, as pessoas trans, né, travestis e transexuais, são as maiores vítimas da LGBTfobia. Isso no suicídio, no homicídio. Agora, o suicídio é muito grande entre bissexuais, lésbicas e gays, também, que é um outro ato de violência, né, que acaba sendo o suicídio. E muitas vezes a pessoa chega a esse ponto, né, de tirar a própria vida por causa dessa falta de aceitação da sociedade, principalmente da família. Ainda é muito grande o preconceito? Muito grande, em geral, né? A família, a escola, que é um espaço onde predomina muito alto o número da LGBTfobia, dessa pessoa não se aceita no espaço educacional, né, pelo corpo escolar, na família, porque às vezes a família acha que o vizinho vai ficar, né, naquela forma de não aceitar, ou um parente próximo de não aceitar. Então o conservadorismo, o fundamentalismo, de repente dentro daquela família não aceita. Então é muito grande, né? Família, sociedade em si, assim, um número muito alto ainda da LGBTfobia. Pois é, LGBTfobia é crime, mas muita gente ainda tem medo de denunciar, ainda é complicada essa questão da denúncia? Então, a LGBTfobia não é crime, né? Uma das nossas pautas é isso, é que a LGBTfobia seja um crime como hoje é a injúria racial, né? Então, hoje as pessoas podem denunciar, mas não é considerado um crime, né? Não vai ter uma penalidade como você discriminar a pessoa pela cor. Então, essa é uma da pauta que está no Congresso para ser votado, que é, na verdade, uma pauta antiga do movimento, né? E não existe isso como crime. Mas existem os canais, né? O Disque 100 é um canal que a pessoa pode denunciar, pode ir a uma delegacia e tentar fazer essa denúncia, né, e se colocar, mas ainda não há uma penalidade para esse tipo de crime. Então, quer dizer, vocês acabam ficando desprotegidos. Não existe proteção para esse caso. Então, isso é que faz ainda muitas pessoas não denunciarem, né, porque acha que não vai ter um resultado, eu vou lá denunciar. Então, eu vou lá denunciar porque não vai vir, não vou ter uma proteção. Às vezes a pessoa fica até com medo de ser penalizada, ela mesma, né, porque não existe uma regra que vai fazer com que ela seja penalizada, a vítima, a pessoa que causou a LGBTfobia. Então, assim, é uma da nossa pauta. A gente briga, né, para que exista de fato. E aí nós não queremos um direito a mais, nós queremos que as pessoas passem a respeitar, como foi a questão do racismo, né? As pessoas, ainda existe o racismo no dia de hoje, mas as pessoas hoje elas pensam duas vezes, né, antes de causar alguma injúria racial. Então, a LGBTfobia também tá assim, né? As pessoas, não tem penalidade, eu vou fazer, né? Então, nesse sentido. E o que você acha que falta para que essas pessoas
tenham mais respeito? Falta o quê? É diálogo com a sociedade? Falta investimento público para que esse assunto seja mais discutido? Então, o que falta é termos uma educação de orientação sexual e de gênero nas escolas, que tem sido uma pauta também que nós perdemos por o conservadorismo, por os fundamentalistas, né, os parlamentares, tanto nas câmaras municipais, como nas Assembleias Legislativas e no Congresso, têm trabalhado contra. O que nós queremos é isso, é uma educação sobre a orientação sexual e de gênero na escola, porque vai orientar, vai fazer com que as pessoas, os alunos, jovens, a sociedade, tenham um entendimento de que, através, né, dessa pauta, vai entender o que é um LGBT, qual a vivência, né, a questão do respeito. Então essa é uma outra pauta, né, a questão da gente poder levar a orientação sexual, discutir gênero na escola. Que é muito diferente de incentivar uma pessoa a ser gay, a ser homossexual. Existe uma diferença enorme nisso. Exatamente. Então, assim, o que a sociedade, né, o que as pessoas, esses conservadores, esses fundamentalistas pregam é que, não, nós vamos levar para a escola e vamos ensinar a pessoa a virar gay. Eu, quando estudava, eu estudei sobre índio e nunca virei índio, né? Estudei sobre várias outras situações e nunca... Então, assim, você não vai virar, você não faz a pessoa virar. Isso é da pessoa, é do ser humano. Então, não vou ensinar a pessoa, nós não vamos chegar lá e fazer com que aquela pessoa vire uma lésbica ou que vire uma pessoa travesti, transexual, um gay ou um bi. Não é. Então, essa é uma falácia que é colocado para a sociedade, e não é isso. O importante é que esse assunto seja discutido, não é isso, Fábio? Exatamente. O que a gente não pode aceitar são 445 mortes em um ano. Você já tem dados de 2018? Então, no Brasil, até ontem, 150 pessoas foram assassinadas ou cometeram homicídio. Cometeram suicídio. Suicídio. Por causa da opção sexual. Por causa da orientação sexual. É bom a gente deixar isso bem claro. Não é opção, é orientação sexual. Então, 153 pessoas. No estado do Espírito Santo, 5 pessoas. Então, assim, é considerado um número muito alto, né? Nós estamos há 5 meses, um pouco mais da metade dos 5 meses, né, do ano, e 5 pessoas. Então, é um número muito alto, considerando que o estado do Espírito Santo tem quase 4 milhões de habitantes. Então, é um número muito alto se você comparar Rio Grande do Sul, que tem 11 milhões de habitantes e teve, né, até ontem, 3 assassinatos. Então, é muito grande, é alto. E esse número é um número contabilizado por nós militantes, por nós ativistas. Não existem dados oficiais? Não existem dados oficiais, porque quando a polícia ela faz a ocorrência do homicídio, né, o suicídio também, porque não entra, né, é um caso mais sigiloso, mas na questão do homicídio, quando acontece, a polícia às vezes vai colocar como latrocínio, né, ou outro tipo de violência, e não pela questão LGBTfobia. Então, o que a gente faz enquanto movimento, enquanto militante? A gente conhece a vítima, a gente tem conhecimento da vítima, um vizinho, alguém que conhece e sabe, e passa o relato para nós, e esses dados a gente encaminha para o Grupo Gay da Bahia, que é onde faz toda essa tabulação diária, né? Então, amanhã, a gente esse já pode número pode mudar. Pode ter aumentado. Nesse momento, conversando com você, com certeza há um LGBT sendo assassinado ou cometendo suicídio por conta da LGBTfobia. Então é um número muito alto. Bom, como você disse, infelizmente ainda não é criminalizado, infelizmente ainda falta apoio e estrutura por parte do governo, mas essas pessoas podem contar com apoio de movimentos como o que você representa. Não é isso? Isso. Como é que essas pessoas podem ter acesso ao trabalho de vocês? Então, hoje nós temos o Conselho Estadual LGBT, são 16 conselhos em nível de Brasil, né, de estado, são 16 estados que têm o conselho. O Espírito Santo, em novembro, nós tomamos posse e o conselho está em funcionamento. Então, nós estamos no momento inicial. Então, em breve a gente vai ter um canal direto, né, onde a gente também vai estar acolhendo as denúncias. Estamos no edifício Portugal, na sala, no 16º andar, então pode passar lá, procurar. Tem uma pessoa que vai estar atendendo. E o Disque 100, né, que é um canal mais certo da pessoa poder ligar,
pode ser anônimo, né, informar que os dados que chegam do Disque 100 que a pessoa passa vai chegar para nós e a gente vai poder tomar os encaminhamentos. Tá certo, Fábio. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Link e deixar aqui o nosso espaço sempre aberto para vocês. Estamos à disposição e a gente agradece. Obrigada, boa noite. Boa noite. Bom, o Link agora vai para um rápido intervalo e na volta tem as notícias de todas as regiões do estado, então não saia daí que a gente volta já. Estamos de volta com o Link. Agora a gente faz o nosso giro pelo estado com outras notícias desta quinta-feira. Olá, boa noite para você que nos acompanha aqui no Link Espírito Santo. E aqui de Colatina hoje a gente fala de futebol. A seleção foi convocada para disputar a Copa do Mundo da Rússia, que começa no próximo dia 14. O Brasil é o único país que nunca ficou fora de uma Copa e é o único com 5 títulos. Agora vai em busca do Hexa. E a população colatinense, será que gostou dos nomes escolhidos pelo técnico Tite? A convocação foi anunciada na última segunda-feira. Goleiros: Alisson do Roma, Cássio do Corinthians e Ederson do Manchester City. Laterais: Danilo do Manchester City, Felipe Luiz do Atlético de Madrid, Marcelo do Real Madrid e Fagner do Corinthians. Zagueiros: Marquinhos do PSG, Miranda da Inter de Milão, Thiago Silva do PSG e Jeromel do Grêmio. Meio-campistas: Casemiro do Real Madrid, Renato Augusto do Benfica, Fernandinho do Manchester City, Paulinho do Barcelona, Felipe Coutinho também do Barcelona, William do Chelsea e Fred do Shakhtar. Atacantes: Neymar do PSG, Gabriel Jesus do Manchester City, Firmino do Liverpool, Douglas Costa da Juventus e Tyson do Shakhtar. Esses foram os jogadores escolhidos pela comissão técnica brasileira comandada pelo treinador Tite e que vão defender as cores do Brasil na Copa do Mundo da Rússia, que começa no dia 14 do mês que vem.
Neles, as esperanças do povo brasileiro estão depositadas. E aqui em Colatina, o que a população colatinense achou dessa convocação? É o que a gente vai saber agora. Eu achei mais ou menos, entendeu? Pô, o Tyson e o Fred não tem nada a ver na Copa do Mundo não, entendeu? Mas, já que o Tite acha assim, não posso fazer nada, né? E de goleiro, como é que tá? De goleiro tá bem. O Cássio, o Ederson e o Alisson são os 3 melhores goleiros mesmo. Dá pra confiar então? Com certeza. Vai buscar o Hexa? Espero que sim, né? Olha, eu achei mais ou menos, né? Mas tem uns 5 jogadores ali, começando pelo Cássio, um goleiro que não diz nada pra mim. Wagner, pelo amor de Deus. Tyson, Fred, basta o Fred do 7-1. Aquele era mais ou menos. É uma catástrofe anunciada, não sei. A expectativa não é boa, não? Não é boa, não. Não é muito boa, não. Mas vamos ver, né? Mas assim vai torcer? Vou torcer, como todo brasileiro. Torcer com o pé atrás, né? Com o pé atrás, mas eu não estou confiando muito, não. Mas eu acho que o Neymar vai desequilibrar nessa Copa. Se ele jogar, vai desequilibrar. Confio muito no Neymar. Eu acho que foi uma convocação muito consciente. Eu acho que ele pegou os melhores, né? Todo mundo questiona porque todo mundo tem um time. Então, eu acho que a nível de Brasil, se você for convocar, não vai ter jogador no mundo que vai dar, que todo mundo tem uma seleção diferente. Mas o Tite foi muito coerente. Eu acho que a seleção brasileira é um time hoje que as pessoas torcem, né? A gente tinha perdido o amor pela seleção, principalmente eu, mas agora realmente está voltando aquele espírito novamente de verde e amarelo. Pelo menos pela seleção, por enquanto, né? Não vamos ver até quando que isso vai acontecer. Mas eu acredito na seleção, eu acredito que ela tem chance de trazer o título. É torcer então agora, dá para confiar no Hexa então? Eu acho que sim, eu acho que a gente consegue o Hexa sim. E no meio dessa gente, vejam só quem nós encontramos, um torcedor da Alemanha. E aí vem a lembrança do 7-1. Com a ajuda de uma tradutora, ele falou bem da nossa seleção e do principal jogador brasileiro. Futebol brasileiro, o que você acha? Futebol brasileiro, o que tu pensa? É schönes. Ist gut, ja. Ja, ist tudo bem, ja. Bom? Bom. Futebol bom? Ja. E o melhor jogador? Welches brasileiro ist gut im Fußballspiel? Neymar. Neymar? Neymar, ja. E Colatina? E a Alemanha? O que ele acha da Alemanha? Colatina kenne ich keinen. Alemão, welches gut? Müller, Bayern München. Você torce pro Bayern? Bayern. I'm fan Bayern. Gostem ou não, agora é torcer. Esses são os 23 atletas escolhidos pelo técnico Tite. E é nele que confiamos a conquista do Hexa. Encontrar um alemão no meio de uma reportagem da seleção brasileira às vésperas da Copa do Mundo. Será que é um bom presságio ou um mau presságio? Agora é esperar para ver e ficar na torcida. Lembrando que na semana passada o lateral direito Daniel Alves, considerado um dos melhores em sua posição e que era tido como certo na convocação, teve que ser cortado dos planos do técnico Tite devido a uma lesão no joelho. A Copa do Mundo começa no dia 14 do mês que vem e, como eu já falei, o primeiro jogo do Brasil é no dia 17 de junho contra a Suíça. Essas são as informações hoje de Colatina. Vamos agora para o município de Linhares. As mortes dos irmãos Cauã e Joaquim estão sendo investigadas como homicídio pela polícia aqui em Linhares. A informação é dos 3 delegados que apuram o caso. Prestes a completar um mês da tragédia que matou os irmãos Joaquim e Cauã, ainda não está claro o que realmente aconteceu naquela madrugada do dia 21 de abril aqui em Linhares. Dezenas de depoimentos já foram tomados, 6 perícias foram feitas na casa onde ocorreu a tragédia, mas a polícia ainda não chegou a nenhuma conclusão. Os corpos das 2 crianças foram sepultados na semana passada num cemitério aqui da cidade. Mais uma vez, os 3 delegados que conduzem as investigações não quiseram gravar entrevista, mas disseram que o caso está sendo tratado como homicídio e pediram a prorrogação da prisão temporária do pastor George por mais 30 dias. Segundo a polícia,
Depoimentos ainda estão sendo tomados, laudos periciais estão sendo concluídos, por isso mais detalhes das investigações não serão divulgados. A polícia também confirmou que ainda existe a possibilidade de fazer a reconstituição da tragédia que matou os irmãos Cauã e Joaquim no último dia 21 de abril, no centro de Linhares. Nesta semana, membros da igreja do pastor George estiveram na delegacia prestando depoimento. Os delegados disseram que vão ouvir mais pessoas. O pastor George, que é pai de Joaquim e padrasto de Cauã, está preso desde o dia 28 de abril no Centro de Detenção Provisória de Viana. Ainda de acordo com os delegados, a prorrogação da prisão temporária dele vai ser importante para a conclusão do inquérito. Ele foi preso porque estaria atrapalhando as investigações. Os advogados do pastor prometeram entrar com novo pedido de habeas corpus. Bom, o primeiro pedido de liberdade feito pelos advogados foi negado pelo Tribunal de Justiça do Estado. Já se passaram 40 dias da abertura de um canal para escoar o excesso de água da Lagoa Juparanã, aqui em Linhares, mas as intervenções que a Fundação Renova fez não resolveram o problema. Moradores reclamam dos transtornos que a água acumulada está causando. Pelo menos 10 famílias que moram nesta região mais baixa do centro de Linhares estão sofrendo com esse acúmulo de água em frente às suas casas. A rua em que elas moram foi interditada por conta da enchente. O problema já dura mais de um mês e os transtornos, segundo os moradores, são grandes. Para não ter que caminhar nessa água suja, foi improvisada essa passagem de madeira nada segura, principalmente para crianças e idosos. Pela água que deu demais e pela barragem que eles fizeram lá, se eles tivessem tirado a barragem ali que eles fizeram, a primeira, entendeu? Teria resolvido. Mas como o povo, entendeu, quer ganhar em cima da situação e fica essas coisas assim, ó, muita água, o passo, o cara tem que tirar os gado, o povo aqui, ó, daqui fica, entendeu, todo... A água vai estar lá em cima. Além do incômodo, o seu João já está tendo prejuízos financeiros, pois o inquilino que mora numa das casas dele prometeu se mudar por causa de toda essa água na porta da residência. E tá ruim até pra gente entrar dentro de casa, né? Prejudicando a casa, né? As bases, tudo ali, ó. E como é que vocês estão convivendo com essa água o tempo todo dentro de casa? Rapaz, não tem outro jeito, tem que viver, né? O último jeito nós não vamos sair daqui pra poder pagar aluguel, né? Então vamos ficar na nossa casa mesmo. À noite como é que fica aí? E à noite só dá mosquito. Mosquito que mais tem, e a gente fica com medo, né? Preocupado, né? Se a casa desabar também, por causa da base, aqui, ó, água aqui dentro da casa da mulher, que é a vizinha, vai da loja. A Renova procurou vocês? Rapaz, ela ligou pra nós fomos lá, mas ela ligaram que vinha aqui, até agora não apareceu ninguém. Nenhuma providência aí? Nada, por enquanto nada. A dona Marlene também conta que o mais difícil é suportar os mosquitos durante a noite. Tá incomodando, tá embaixo da sua casa essa água toda. Tá, mas tá debaixo da casa mesmo aí, ó. É muito mosquito, muita caatinga que de esgoto tá voltando pra dentro. Tá tudo aí. Essa água parada aí o tempo, já há vários meses, né? Já há um mês e pouco já tá isso aqui. Bom, e deram alguma assistência pra senhora aí? Não, vem aqui, filma, fala e vambora. Faz agora ajuda nada, nenhuma? Né? Não, ajuda nenhuma. Todo esse excesso de água acumulada foi provocado pelas chuvas que caíram na cabeceira do Rio São José, que deságua na Lagoa Juparanã. A Fundação Renova informou que com a diminuição das chuvas nos últimos dias, o escoamento tem sido satisfatório. Inclusive, máquinas estão alargando o canal para que a lagoa consiga chegar ao seu nível normal. O prazo prometido pela Fundação Renova para escoar todo esse excesso de água para o Rio Doce era de 45 dias, mas, pelo visto, os moradores atingidos por essa cheia incomum irão continuar sofrendo as consequências. Tá aí, um transtorno danado, né? Por hoje é só. Seguimos agora para São Mateus com outros destaques do Norte Capixaba. Olá, boa noite. O link já mostrou a situação das ruas e bairros aqui de São Mateus. Buracos por todos os lados. O problema persiste e a administração municipal não tem apresentado solução. Os buracos são tampados com pó de brita que sai facilmente na primeira chuva. E como o período é chuvoso, os problemas vão se repetindo a cada serviço executado. Bem no centro da cidade, próximo ao mercado municipal, nesta avenida que dá acesso a vários bairros da cidade, os problemas aparecem e as soluções são paliativas. Todos esses fatos estão sendo acompanhados de perto por uma CPI, chamada CPI dos Contratos, instaurada pela Câmara Municipal no dia 26 de abril, que tem como objetivo investigar os contratos de empresas
que prestavam o serviço de tapa-buracos e áreas verdes para a prefeitura da cidade. Estas empresas teriam apresentado documentos irregulares na contratação. Próximo da rodoviária da cidade, uma das principais praças está abandonada. Quem chega a São Mateus de ônibus se depara com essa imagem da Praça Mesquita Neto, uma das mais antigas e tradicionais de São Mateus. Os tempos áureos da praça, onde eram realizadas várias atividades culturais, deram lugar ao descaso e à concentração de usuários de drogas, segundo comerciantes das redondezas que não quiseram gravar entrevista. O mato está por todos os lados, o visual comprometido e uma área de lazer que poderia ser um local agradável está assim abandonada. Procurado por nossa reportagem, o secretário de Obras, João Adir, não quis gravar entrevista, mas afirmou que a limpeza da praça foi feita há menos de 60 dias. Disse que o período de chuva contribuiu para o crescimento rápido do mato e alegou que a empresa Multiface, que prestava esse serviço na cidade, teve o contrato suspenso após denúncias de irregularidades. João Adir se comprometeu a enviar uma equipe para o local para resolver o problema e afirmou que o trabalho, apesar das dificuldades, está sendo feito constantemente. O governador Paulo Artung esteve no município de Pedro Canário na manhã desta quinta-feira para inaugurar uma ponte sobre o rio Itaúnas e assinou a ordem de serviço para a construção de mais uma barragem na cidade de Montanha. Amanhã você acompanha essa matéria completa aqui no Link Espírito Santo. Mais notícias de São Mateus e região no jornal online Sim Notícias. Nesta terça-feira, um estudante de engenharia teve uma surpresa nada agradável aqui em Aracruz. Depois que saiu da faculdade e foi pegar sua moto que estava estacionada em frente à unidade de educação, a moto tinha sido furtada. Nós estivemos no local onde tudo aconteceu e conversamos com Rogério Giacomim. Quando eu cheguei aqui para ir embora, pegar minha moto, aí fui procurar ela, não estava mais no local onde que eu tinha deixado quando eu cheguei para a faculdade. Esta é a terceira motocicleta furtada na parte externa da faculdade somente nos últimos 30 dias. Segundo informações da Polícia Civil, uma quadrilha especializada em roubos de carros e motos foi desarticulada há cerca de 3 meses aqui no município de Aracruz. Mas, ao que tudo indica, uma outra quadrilha deve estar atuando. A Polícia Militar disse que tem promovido ações para conter o furto de motos e carros na cidade. Nós conseguimos constatar algumas ocorrências de furto na região aqui da sede do município, ali também na FAAX e nas proximidades também. A gente vem fazendo um trabalho conjunto com a Polícia Civil já há algumas 2 semanas, desde alguma série de furtos que tinham acontecido no comércio, ali especificamente na Venâncio Flores, há umas 2 semanas, e a gente vem fazendo operações, que inclusive uma delas foi feita na semana passada, na sexta-feira, uma operação integrada com praticamente todo o efetivo da nossa unidade, buscando aumentar a ostensividade, reprimir e inibir esse tipo de ação criminosa. Especificamente ali na FAAX, hoje nós contamos com o apoio da Polícia Comunitária, com a viatura específica para fazer esse trabalho, fazer o trabalho de ostensividade, de policiamento em regiões comerciais e também regiões onde há escolas, faculdades, e buscando justamente inibir esse tipo de atividade criminosa. Um ponto a ser ressaltado nesse tipo é porque esses crimes, furtos, muitas vezes não são notificados à Polícia Militar. Então fica aqui um apelo à comunidade, à sociedade, que sempre que se veja numa situação de vítimas, de furto, que acione imediatamente 190, porque isso aumenta as chances, daquele objeto ali, daquele bem furtado, que ele seja recuperado, e também isso ajuda a manter um banco de dados para que a gente possa programar e planejar o policiamento. Olá, boa noite a você que assiste o Link Espírito Santo. A campanha de vacinação contra a gripe segue até 1º de junho. Em Cachoeiro de Itapemirim, mesmo com o dia D realizado no último sábado, subiu para quase 22 mil pessoas imunizadas no município.
Desde o início da campanha há 3 semanas e com o dia D no último sábado, a cobertura vacinal no município de Cachoeiro alcançou a casa dos 53% do grupo prioritário, formado por mais de 40 mil moradores. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é chegar pelo menos aos 90%. Foram disponibilizados no dia D da campanha 34 postos de atendimento na sede e no interior. O Centro Municipal de Saúde Bolívar de Abreu foi o local de maior procura. A importância dessa vacinação é reduzir o número de óbitos, reduzir as internações, reduzir as doenças, as complicações pela influenza. Então a gente sabe que no Brasil e no estado do Espírito Santo já tem alguns casos notificados de influenza tipo A. Então é muito importante, principalmente os grupos prioritários, eles receberem essa dose de vacina para evitar qualquer tipo de complicação, internação e até óbito. Para receber a dose, é importante apresentar o cartão de vacina e um documento oficial. Além disso, estão sendo solicitados laudo médico para os portadores de doenças crônicas não transmissíveis e para os trabalhadores da saúde, declaração emitida pelo serviço no qual estão empregados, crachá ou contra-cheque, além do documento de identidade. No caso dos professores, declaração da escola assinada pelo gestor afirmando que o profissional atua em sala de aula. Pois é, e lembrando que a vacina está disponível nas unidades básicas de saúde com sala de vacinação. O atendimento é feito das 7 da manhã às 4 da tarde. Quem preferir, pode agendar pelo site agendamento.cachoeiro.es.gov.br. E tem participação do telespectador que pediu ajuda do Link Espírito Santo para a resolução de um problema no bairro Jardim Itapimirim, aqui em Cachoeiro. Esse buraco na calçada fica na Avenida Domingos Alcino Dadalto, no bairro Jardim Itapimirim. O movimento de veículos é intenso e passar na calçada com um buraco desse é complicado. O pedestre acaba tendo que optar pela rua se quiser passar. Seu Francisco tem comércio em frente e disse que está cansado de ver gente caindo ali. Tem uma senhorazinha de 60 anos que caiu ali, fui lá socorrer ela, relou, quebrou os dentes. E nada faz, eu já falei com um monte de gente aí, da autoridade aí, da prefeitura aí, nada. É bem perigoso, se a pessoa estiver desatenta, ela pode pisar no buraco ali, né, e se ferir. Então nós pedimos aí que as autoridades, a prefeitura, venha nos dar um apoio aqui, né, resolver essa situação, cuidar dessa estrada, da limpeza dessa calçada, que muitas pessoas caminham por aqui, tem buracos. E precisamos aí que a prefeitura venha nos dar um apoio aí e resolver essa situação. O galho para sinalizar o buraco foi colocado pelos próprios moradores que alegam já ter pedido ajuda ao poder público. E não é só o buraco. Quando chove, os bueiros não dão vazão e a avenida alaga. As calçadas estão irregulares e precisando de limpeza. A escadaria que dá acesso à linha vermelha também precisa de limpeza. E por conta de tanta sujeira, quem tem comércio passa apertado por causa de tanta poeira. Pois aí, através de nota, a Secretaria de Serviços Urbanos disse que vai enviar uma equipe até o local na semana que vem para fazer a limpeza da escadaria e também da calçada. Quanto ao buraco, a Secretaria de Obras disse também que vai mandar uma equipe para analisar e fazer o trabalho de reconstrução da calçada. Bem, mudando de assunto, olha, tem flagrante pelas ruas de Cachoeiro, hein? Essa mulher aí, olha só, ela está conduzindo uma motocicleta com um botijão de gás na garupa amarrado apenas com uma corda. O flagrante foi feito na linha vermelha aqui em Cachoeiro de Itapimirim, um perigo para a condutora e também para o trânsito. E isso é considerado uma infração grave, sujeito a multa de R$ 195,23 e 5 pontos na carteira. Olha só, tem mais um assunto aí, olha, com a proximidade da Copa do Mundo 2018, o comércio já começa a registrar um aumento nas vendas de aparelhos de TV. Tem loja aqui em Cachoeira vendendo até cerca de 10 aparelhos por dia, hein? Nas lojas elas estão em evidência e de tamanhos e preços variados. Ninguém quer perder os detalhes dos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo de Futebol. O maior evento esportivo do ano já está aquecendo as vendas de aparelhos de TV. Daqui a alguns meses, daqui a alguns dias, teremos a Copa do Mundo aqui.
E a expectativa é que nós tenhamos um bom fluxo de venda de TVs hoje. Os brasileiros querem mesmo ver a Copa do Mundo em uma televisão mais moderna. Seu Lorival comprou logo 2. A Copa do Mundo tá aí, né? Tem que levar 2. A que eu tinha queimou, não pode ficar sem, não. E é uma época boa. Essa loja chegou a vender até 10 TVs em um só dia. E para atender um público exigente, aumentou em 60% o pedido de aparelhos de TV. É uma época boa porque o fluxo aumenta de vendas, né? Não só de TVs, né? Mas principalmente da parte de eletrodoméstico, que é a televisão, que é o maior fluxo de venda, onde o povo e os torcedores vão assistir os jogos do Brasil, né? A verdade é que a tendência é melhorar ainda mais. Segundo uma pesquisa da Eletro, que reúne fabricantes de TVs em todo o país, o volume de vendas de aparelhos de TV cresceu mais de 42% no Brasil no primeiro trimestre de 2018, comparando ao mesmo período do ano passado. Já é tradição, em ano de Copa do Mundo, as vendas de aparelhos de TV aumentam e aumentam também por causa da concorrência os descontos. Daí cabe ao consumidor procurar a melhor compra, de olho nas novidades no mercado e, é claro, de olho também no bolso. E é justamente de olho no bolso dos consumidores que cada loja usa a criatividade para não perder venda. Placa de promoções é o que mais se vê, vale tudo para chamar a atenção do cliente. Com encartes, né, promoções, vamos ter carros na rua com propagandas, rádio, TV, fazer que o cliente se sinta feliz e à vontade para chegar na loja e ter uma boa receptividade, não só nossa de vendedor, né, mas principalmente também das ações que a loja vai fazer. Dona Marli está pesquisando o preço. Não comprei ainda, estou vendo, né, de acordo com a situação, se dá para pagar, que a gente tem que comprar o que dá para pagar, né? Eles perguntam sempre se a TV ela é smart, né, que é a preferência hoje a TV smart, a polegada da TV, geralmente são TVs acima de 43 polegadas, 48, 49, 50. E quanto maior a TV para eles, melhor para eles verem os jogos. Mas a gente tem vários tipos de TV, vários modelos e promoções. E toda essa correria para ver os jogos com uma imagem de primeira é bom para o comércio, bom para o vendedor e bom para os clientes que querem qualidade e bom preço. O preço, a qualidade, condições de pagar, tudo em geral. A gente sempre tem a expectativa, cria a expectativa de ter movimentos de fluxo de venda maiores, pelo fato de termos datas especiais, como o Dia das Mães que teve esse mês de maio e agora a chegada da Copa no mês de junho e julho. Bom, esses foram os destaques aqui de Cachoeiro. Voltamos à Vitória. Bom, com essas notícias a gente encerra o nosso link de hoje. Uma ótima noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã. Te espero. Record News, informação para você crescer.